Doctora Luana, buenas tardes. Disculpe los inconvenientes, teníamos un problema aquí de conexión, pero ya pude ingresarla como host, entonces debería tener la opción de compartir pantalla. Vale, entonces voy aquí compartir. Sí, por favor, yo estoy aquí pendiente. Perfecto, aquí se ve la presentación y ya se ve en pantalla completa. Vale, así se ve la presentación entonces. Y Sí, pasa presente, bien, así ¿no? se ve todo. Hola, Hola. Sí, todo perfecto. Aquí está la profe Judy. ¿me escuchan? Y pasan las diapositivas, ¿no? Sí. Sí, sí pasan las diapositivas. Aquí está en la primera. Perfecto. A cambiar el chip ahora para el portugués. Eu Bienvenida a fiquei, la Universidad de la ¿Cómo, perdón? eu fiquei na dúvida se tu falaria espanhol. Bienvenida a la Universidad de la Amazonía. Está. No te entendí, Judy. No, es Hola, la ¿me coordinadora Karen que escuchan? está eh, No, Ah, perdón. falando que estoy dando la bienvenida a la es Universidad de la bienvenida a la Universidad de Amazônia. Vale, ahora entendí. Gracias. Un placer poder compartir un poco de mi experiencia. Muito Muchas gracias. obrigada Bueno, por la você. dejo ya en las manos de nuestra profesora Judy. Bueno, pues damos inicio ya, Karen, pues todavía faltan 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Sí. Faltan 5 minutos, sí, era como para probar la conexión. Ya estamos en vivo en nuestro canal de Facebook también, para que los estudiantes se puedan conectar y puedan escuchar la charla. Ok, esperamos estos 5 minutitos entonces. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Son aproximadamente 40 minutos, pero si se pasa un poco, pues tampoco pasa nada. Hay un límite de en que el video se queda, pues se para de reproducir o... Tem 2 horas para as 2 apresentações. Ok, está bom.
Bom, professora, perdão, doutora Luana, eu quero, eu vou tratar de falar português, não falo muito em português, eh, pero eu vou tratar de fazer a apresentação inicial de você e logo ligada para a apresentação de seu currículo, ok? Então, creio que daremos início à apresentação. Olá, boa tarde. Meu nome é Judy Lorena Silva Ortiz, professora do curso de Química, integrante do grupo de avaliação contínua de maestria em Ciências Biológicas. Gostaria de agradecer a todos pela participação neste webinar organizado pelo programa de Química com o apoio do mestrado em Ciências Biológicas. Obrigados por atender a este chamado de Faculdade de Ciências Básicas para participar deste webinar, que são espaços de interação com convidados em suas diferentes áreas de interesse para profissionais e futuros profissionais de ciências básicas, Obrigado por aceitar para este webinar internacional que acontecerá hoje e será transmitido pelo YouTube Uniamazônia com o apoio da imprensa. Esse webinar permite que vocês aprendam e expandam seus horizontes acadêmicos e científicos. Hoje, como mencionei anteriormente, graças ao apoio da professora Paula Liliano Galeano Garcia, que além de professora do programa de Química, também faz parte do grupo de avaliação contínua do mestrado em Ciências Biológicas. Conectamos com um convidado internacional que nos dará uma palestra hoje, dividida em 2 tópicos de interesse. As palestras serão apresentadas em 2 idiomas, o primeiro em português e o segundo em espanhol. Lembrem de aqui vocês podem deixar as perguntas no chat a nossos invitados. Lembrar que todas as perguntas podem deixar em nosso chat. Por isso, passamos a palavra a nossa convidada Cecília Rorato Con, que apresentará nossa palestrante, e ela é doutorando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Boa tarde, Cecília. Obrigado por seu apoio e aguardamos sua interação. Oi, tudo bem? Eu vou testar o meu microfone aqui. Tudo bem. Bom, hoje eu vou apresentar a Luana, então, e a palestrante ela vai compartilhar um pouquinho do seu conhecimento sobre 2 tópicos interessantes para nós hoje. O primeiro tópico vai ser chamado Processos Sustentáveis para a Recuperação de Bioativos a partir das matérias-primas não convencionais. E o segundo tópico, como se preparar para aplicar numa pós-graduação na Espanha. Então, a nossa palestrante é a doutora Luana dos Santos. Ela possui uma destacada trajetória acadêmica na engenharia de alimentos, foi pesquisadora durante a graduação na Universidade de São Paulo, participando de projetos financiados pela FAPESP e pelo Programa de Ciências Sem Fronteiras da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos.
A Luana concluiu um mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, com foco na extração sustentável de compostos bioativos. Além disso, a Luana pesquisou no Instituto do CIAL, pelo CSIC, com especialização em análises cromatográficas. Publicou mais de 17 artigos, orientou estudantes de graduação e pós-graduação e atualmente trabalha como pesquisadora a nível de pós-doutorado com o contrato Juan de la Cierva. Bom, boa tarde, Luana. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Gostaria de informar que os alunos têm uma grande expectativa com a tua apresentação aqui hoje em relação a esses tópicos e que vocês vão trazer aqui para o webinar hoje. E esperamos que a participação de vocês seja bem interativa e satisfatória. Com a palavra, então, a Luana. Obrigada. Bom, primeiramente, obrigada à Universidade da Amazônia por essa oportunidade, à professora Paula Galeano pelo convite e as introduções, a professora Yudi e da Cecília. Hoje eu vou apresentar um pouco da minha experiência, falar mais com foco no que eu trabalhei durante o doutorado e que faz parte do meu trabalho de pós-doutorado hoje, apesar da minha trajetória ter sido um pouco mista, com um pouco de trabalho em empresa, com outros projetos de investigação mais focados na parte de meio ambiente. A minha especialização ela é nos processos sustentáveis para recuperar bioativos a partir de matérias-primas não convencionais. Eu coloquei aí na capa alguns dos exemplos de matérias-primas que eu já trabalhei ou que eu trabalho atualmente. Aqui eu gostaria de começar com um panorama geral, explicar então em que consiste, por que que a gente estuda esses processos. A indústria de alimentos, focando, né, nos subprodutos agroindustriais, tem um enorme potencial, de compostos que podem ter bioatividade, podem, oferecer algum potencial biológico, tanto para funcionar como algum medicamento ou também como um composto funcional que pode ser aplicado aos novos alimentos funcionais. E também, além dos subprodutos agroindustriais, algumas plantas exóticas. Acho que a gente está eu estou dando esse webinar, acho que numa das universidades com grande potencial de exploração também dessa natureza que a gente tem presente, com tanta diversidade, essas plantas exóticas que tem muito ainda a ser estudado. E também agora introduzindo em alguns países, porque em alguns países, principalmente no continente asiático, já é, é uma é a rotina alimentar deles, que é a alimentação com insetos. Então, dessas matérias-primas, a gente pode explorar diferentes métodos de extração e também de fracionamento. Então, dependendo do composto, o alvo que a gente quiser, a gente também pode focar em concreto em um composto e também estudar maneiras de concentrar esse composto e fazer, assim, extratos com maior potencial bioativo. E dentre esses métodos, existem os métodos convencionais, que quando a gente pensa numa escala industrial, economicamente é muito mais rentável, mas também existem os métodos emergentes. Então, a gente sabe que existe aí uma necessidade, né, já determinado pela própria agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que esses métodos eles precisam ser substituídos, porque eles geralmente aplicam solventes muito tóxicos e não são meioambientalmente corretos, e por isso vem a ser interessante o uso e o estudo desses métodos emergentes.
como eu vou comentar aqui alguns processos. Depois que a gente obtém esses extratos, a gente tem que analisar, a gente tem que quantificar esses extratos. Então, a gente faz um estudo de perfil químico desses extratos, com métodos cromatográficos e colorimétricos. E, por fim, a gente pensa na aplicação, seja, vai funcionar como um bioativo, como um possível conservador, um vai ter algum potencial biológico contra algum micro-organismo. Enfim, é muito ampla a possibilidade de aplicação desses compostos, então também justifica o interesse em descobrir novos métodos para poder obter esses compostos de uma maneira mais limpa. E mais dirigida, com mais potencial de ter esses extratos com maior bioatividade. Então, o que que a gente melhora? Como eu já falei, comentei um pouco, os solventes que são aplicados hoje em dia industrialmente nos processos convencionais, como maceração, refluxo de solvente, infusão, decocção. Alguns desses processos, eles são, ou eles utilizam algum solvente que é muito agressivo, muito tóxico, tanto para o ser humano como para o meio ambiente, ou eles utilizam, existe uma demanda energética muito grande. Então, também o consumo de energia, isso também, isso também diminui a sustentabilidade do processo, isso também prejudica o meio ambiente. E então, como eu falei, as altas temperaturas nesses processos que são mais agressivos, também não dá para a gente explorar a seletividade. Então, se a gente souber que numa determinada matriz tem um composto e a gente tiver um interesse em extrair somente esse composto ou essa classe de composto, a gente não consegue com esses métodos convencionais. E também o que acarreta aí um maior gasto energético são os tempos de extração, que são muito longos. Também aqui destacar que, dependendo do composto, se ele for termossensível, por exemplo, esses processos, pois eles são muito mais destrutivos que um processo dos que eu vou agora detalhar, que são os processos mais sustentáveis e que conseguem trabalhar a temperaturas muito mais baixas. Que são os processos alta pressão. Então, como exemplos, eu vou focar um pouco mais nos fluidos supercríticos, que é a minha área de especialização, com o uso do CO2 supercrítico, que é o solvente mais utilizado. E aí vocês podem perguntar: nossa, mas ela está falando de meio ambiente, agora esse processo utiliza CO2. Mas, a nível piloto, laboratório, já numa escala mais ampla e industrialmente, sem dúvida, existe um processo de reciclo. Então, esse CO2 ele não sai para o meio ambiente. Quando a gente trabalha nas escalas mais pequenininhas, no laboratório, é mais complicado fazer esse sistema de reciclo, a gente acaba liberando na atmosfera. É verdade que aí a sustentabilidade fica um pouco a desejar, mas são volumes muito pequenos. Quando a gente fala de um processo já à escala um pouco mais piloto, de 20 litros, a partir daí já os sistemas têm já estão programados para ter um reciclo desse CO2. Também as extrações com líquidos pressurizados, eu posso usar qualquer líquido. Então, o método em si, ele só é sustentável se eu escolho um solvente que seja limpo, que seja correto. Então, alguns exemplos que se utilizam é o etanol, um solvente novo que está se estudando também é o CPME, tiocetato, limoneno, alguns novos solventes como os solventes alternativos que eu cito aí abaixo, os dipiotetic solvents e também bio-based solvents. Todos esses solventes, eles são, então, considerados corretos, né? Eles não vão oferecer nenhum risco meioambiental. E também extração com água, né? Que melhor solvente para a gente falar de meio ambiente que um solvente que está naturalmente disponível e não oferece nenhum risco que é a água. Então, esses processos a alta pressão, água pressurizadas, que seriam subcritical, e já para outros processos químicos, não tanto para extração, que também se fala de supercritical, de água supercrítica, esses também poderiam ser citados como processos sustentáveis para substituir esses processos convencionais. E o que a gente Hola, busca? hola. Estaba quedándome dormida. Apenas se murió
E o que que a gente busca? A gente busca a eficiência desse processo, então a gente tem a paixão da descoberta, né, desses bioativos, mas a gente também tem que pensar economicamente, que é um processo que não deixa de ter um pouquinho essa desvantagem, né, do custo de implantação, principalmente. Então, aí a gente tenta agregar valor. A gente agrega valor como? Concentrando, por exemplo, esse composto. Se eu consigo, então, garantir uma maior bioatividade, então esse composto ele vai ter o seu valor agregado. E os métodos de fracionamento a alta pressão, eles são vários. Quando a gente quer concentrar o composto, eu posso reduzir a pressão do CO2 e com isso eu mudo a densidade, eu consigo fazer com que o meu processo seja mais seletivo para uma classe ou para outra de compostos. Eu posso usar colunas verticais de fracionamento aí quando eu tenho uma matéria-prima que já é líquida, que são colunas altas. Colunas de adsorção, então eu posso usar adsorventes com vários critérios, se eu quiser por afinidade, por tamanho. Membranas, que também vale a mesma lógica, e também agora tem se estudado bastante métodos computacionais para predizer qual vai ser a afinidade desse soluto, desse target, com o solvente que eu quero aplicar. Então, nas condições que eu quero fazer a extração, eu consigo colocar num software. Existem alguns, eu cito aqui alguns, que são os parâmetros de solubilidade de Hansen, que é o HSP, e o Cosmo, que é um mais recente. Eles são capazes, então, a nível molecular, de prever essa interação entre as moléculas do solvente e as moléculas que eu quero extrair. Porém, um dos principais problemas é o efeito matriz. A gente ainda não consegue, é um sistema muito complexo, né? A gente tem lá a matriz com vários compostos. Aí a gente quer focar em um, mas a gente tem esse problema na hora de predizer por métodos em sílico qual que seria o comportamento desse target isolado, né, da matriz. Então ele não está isolado, a gente considera, mas tem ali os efeitos da matriz. Então essas predições ajudam a reduzir o número de experimentos, mas não pode ser nunca um fator decisivo na determinação do processo e do solvente selecionado. Aqui eu cito, então, algumas vantagens de se usar o CO2 em processos de extração e fracionamento. Ele é pouquíssimo tóxico, ele é considerado um solvente GRAS. Ele pode ser reciclável no processo, como eu comentei, então não oferece essa poluição ambiental. E também uma das principais vantagens é que se pode trabalhar com temperaturas mais baixas, temperaturas amenas. Então, geralmente, esses processos são feitos de 40 a 60 graus. Enquanto que um Soxhlet, você tem que colocar o solvente em ebulição e, dependendo do solvente, você precisa de 70 a 80 graus no mínimo. Também a gente consegue controlar a densidade, é um solvente que ele tem uma flexibilidade nesse aspecto. Eu consigo, com mudanças na pressão e na temperatura, eu mudo o poder de solvatação do solvente. E também, uma vez extraído o CO2 a temperatura e pressão ambiente, ele é gás, então ele é automaticamente separado do meu extrato. Então, eu tenho um extrato puro e pronto para ser aplicado. Aí eu coloco então uma representação do diagrama de fases, né? Só acredito que que vocês já tenham visto um pouquinho disso, das propriedades, das fases. O supercrítico não é bem uma fase, né? É um estado, né, do fluido onde ele se encontra por em cima da pressão e da temperatura crítica. No caso do CO2, a gente tem como pressão crítica aproximadamente aí 73 bares,
que não é considerado uma pressão super alta, então é viável aplicar isso industrialmente. E a temperatura crítica é de 31 graus Celsius. Então, por isso eu consigo trabalhar em temperaturas não tão altas, porque já na temperatura de 31 graus Celsius ele já se encontra no estado supercrítico. E ele tem essa propriedade de ter uma viscosidade próxima a um gás, ao mesmo tempo que ele tem a densidade de um líquido. Então, isso faz com que a gente consiga diferentes resultados aí com essas variações na pressão e na temperatura. Como desvantagem, como eu já citei anteriormente, existe um alto custo de implantação, são equipamentos relativamente caros, por isso a gente também tem que tentar estudar o processo e a viabilidade econômica dele. E também uma baixa afinidade para compostos que são mais polares. Então, geralmente é para extração de compostos lipofílicos ou com baixa polaridade. E então fenólicos, flavonoides, esses compostos eles já são mais limitados, e aí quando a gente quer extrair esse tipo de composto, ou a gente faz uma extração pensando em solventes que têm mais afinidade por esses compostos e faz uma extração com líquidos pressurizados, ou a gente também complementa fazendo extração com CO2 supercrítico com adição de um modificador, também é chamado de cosolvente, que pode ser um etanol, que pode ser etanol água, e esses modificadores eles têm esse compostos com de meia até meia polaridade. A gente não consegue os que são muito polares, realmente aí seria só outros processos. Então, aqui eu deixo um esquema mais geral do processo, vou comentar um pouco cada uma dessas partes, mas geralmente a gente tem a nossa matéria-prima no extrator, e em seguida, geralmente a gente tem um separador para poder reduzir a pressão e coletar o nosso extrato, né? O nosso extrato precipita, mas eu não despressurizo totalmente nesse separador. Esse separador ele ainda continua com CO2 a baixa pressão para que ele possa seguir e retornar para o processo. Por que que eu não tiro toda a pressão? Porque senão eu teria que adicionar mais energia para bombear esse CO2 para fazer ele, para tornar ele supercrítico de novo para ele entrar no processo. Então a gente reduz a pressão para poder retornar esse CO2 no processo. Isso seria um esquema mais genérico de extração. Comentando um pouco então sobre a extração com fluidos pressurizados, eu posso trabalhar tanto no modo contínuo como no modo estático, dependendo do solvente, dependendo da minha matriz. Pode ser mais interessante eu fazer o esgotamento dos compostos com um fluxo contínuo. A vantagem do estático é que, obviamente, como eu vou controlar o volume, né, vou fazer com que a extração seja feita somente ali durante o tempo que eu determinar, então eu consigo utilizar menos solvente. Geralmente a pressão nesse tipo de extração é 100 bares. Geralmente está em torno de 100 bares. Mas vocês podem encontrar variações na literatura, dependendo da especificidade do processo, do composto que se deseja obter, é, até 600 bares. Mas geralmente o que se estuda nesses processos é a variação da temperatura. Então, como principal característica, esses processos, vocês podem pensar, mas eu tenho um solvente e aí eu boto em agitação, e por que que se eu pressurizar eu vou conseguir extrair melhor ou mais? Porque a gente consegue, com alta pressão, trabalhar em temperaturas acima do ponto de ebulição. Então, eu consigo colocar água a 150 graus Celsius, essa água não vai evaporar. Essa água ela vai funcionar, a temperatura ela vai intensificar o processo, só que se eu fosse trabalhar nessas condições a pressão ambiente, eu não conseguiria obter nada porque a água evaporaria. Então, essa é uma das principais características desse tipo de processo. A desvantagem também chega a ser o alto custo de implantação, e também, quando eu trabalho com solventes, eu preciso da etapa de purificação. Diferentemente do CO2 supercrítico, aqui eu preciso eliminar esse solvente.
Agora eu vou passar para exemplos práticos de aplicação que eu desenvolvi ao longo dos meus trabalhos. Então, eu coloco aqui 4 exemplos, cada um com uma matriz diferente, e vou comentando um pouco, as metodologias aplicadas e os principais resultados. Bom, então, o primeiro, que foi um estudo de fracionamento por redução de pressão. Esse foi o principal trabalho desenvolvido durante o meu doutorado. Aí na imagem vocês podem ver, a unidade que a gente construía no laboratório. Então, a nível de laboratório, a gente consegue eh, montar esses equipamentos de forma manual. Claro, a gente precisa da ajuda, dos desenvolvedores dos extratores, dos separadores, a gente precisa comprar as válvulas, mas a gente consegue desenhar um processo de extração e aplicar em escala laboratório. Já volumes mais altos, esses sistemas geralmente são automatizados. Então, aqui tudo era manual, a gente consegue fazer em escala laboratório sem problemas, mas quando a gente passa para a indústria, também por questão de segurança, é melhor que o controle do processo seja feito automático. Então, nesse exemplo, a gente tinha uma extração acoplada com um processo de fracionamento por redução de pressão. Então, ao invés de um separador, que é o que geralmente se utiliza industrialmente, em escala laboratório, esse separador ele não precisa ser aplicado, porque, como eu falei, o CO2 a gente acaba eliminando na atmosfera. Então, a gente não precisa dessa etapa de redução de pressão para o reciclo. A gente pode simplesmente obter o extrato eh, após a extração, né, que é feita no vaso extrator. Então, aqui era feita a extração e o óleo, a matéria-prima era resíduo de maracujá, sementes e restos de polpa. Esse resíduo de maracujá a gente secava, então é muito importante o conteúdo em água, a umidade do seu material, ela vai influenciar no processo, porque o CO2 e a água, as polaridades são muito diferentes. Então, se eu tenho água no meu produto, isso pode afetar a eficiência da extração negativamente. Então, é importante uma etapa prévia de secagem sempre do material. Então, esse resíduo de maracujá já seco. Outra etapa importante seria a moagem desse material, porque quanto maior a superfície em contato com esse fluido, com o CO2, maior vai ser o processo, maior vai ser o coeficiente de difusão, e eu tenho um processo de transferência de massa melhorado devido a esse aumento da área superficial. Então, importante secar, importante moer. Uma vez eu preparo minha matéria-prima, eu vou então ter o processo de extração num primeiro momento, e aí, ao invés de recuperar esse extrato, eu levo ele para 2 diferentes separadores. E aí eu consigo controlar tanto a pressão como a temperatura. Então, se vocês veem aí, tem um banho de aquecimento debaixo das unidades. Esse banho é para controlar a temperatura dentro desses vasos de separação. Então, eles geralmente são encamisados e existe um bom controle da transferência de calor ali nesses separadores. Então, a gente pode mudar a pressão e temperatura, e com isso a gente muda a densidade do CO2, e com isso a gente seleciona aquela condição que pode ser mais favorável para a gente extrair uma classe ou outra de compostos. Esse trabalho ele foi publicado em 2 revistas da área. E aqui, é, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, pera, como eu posso usar a lousa aqui? Peraí, vou tentar apagar aqui. Aqui, já. Então, eu tenho CO2 aqui
no, no cilindro. Esse CO2, ele geralmente vem com um tubo pescador. A gente precisa do CO2 pressurizado, então o CO2 no estado líquido. A gente, então, geralmente pede para as companhias, né, que tenham um tubo pescador para a gente pegar do fundo. A gente pega, então a gente leva esse CO2. Num primeiro momento, acho que não vai. Num primeiro momento, a gente leva ele para um banho de resfriamento. Então, a gente precisa garantir que esse CO2 ele chegue líquido na minha bomba, quando eu for pressurizar ele. Depois desse banho de resfriamento, então, depois de passar por esse banho de resfriamento, sempre dentro de um tubo, numa serpentina, ele vai ser bombeado e vai para o banho de aquecimento. Então, depois de chegar na pressão que eu desejo no meu processo de extração, ele passa por um banho de aquecimento para chegar na temperatura desejada, a temperatura do processo. Geralmente, dependendo da eficiência da troca térmica, a gente até coloca esse banho com uma temperatura um pouco acima, para a gente garantir que dentro do extrator vai ter a temperatura desejada. Depois, a gente vai levar esse CO2, então, direto para dentro do extrator. Nesse extrator, eu tenho a minha matriz com os compostos que eu quero extrair. Quando eu extraio esses compostos, eles seguem com o CO2 pressurizado para um primeiro separador. Nesse primeiro separador, eu vou precipitar uma parte desse extrato e a outra parte eu vou levar comigo junto com o CO2 para o segundo separador. E em cada um desses separadores eu coleto no fundo, então precipita o extrato que não era solúvel naquela condição. Então eu consigo fracionar, eu consigo a partir de uma matéria-prima ter dois extratos ou às vezes um terceiro também no final do processo com diferentes compostos. Então, aqui explicando justo isso, né? Como resultado desse trabalho, a gente conseguiu concentrar um composto que era o delta-tocotrienol, que é da classe dos tocóis, tem alta atividade antioxidante, na fração 2, na fração que a gente coletava no segundo separador. Enquanto que no final do processo, que a gente chamava a fração 3, a gente conseguia concentrar um composto, que é um sesquiterpeno, que é o esqualeno. E também na fração, a gente conseguiu concentrar 5 vezes em comparação ao extrato que a gente obtinha sem fracionar. E também, aqui eu coloco algumas referências, só para que vocês vejam qual é mais ou menos a estimativa da concentração desses compostos em alguns óleos que já são mais conhecidos. E uma coisa importante, essa terceira fração, ela tinha um rendimento muito baixo. Então, aqui eu reforço a necessidade de, sempre que a gente for pensar em aplicação industrial, conseguir algum estudo, conseguir algum método que a gente possa utilizar para predizer as condições à escala industrial, porque um rendimento baixo pode não ser vantajoso. Então, por muita bioatividade que tenha um extrato, eu preciso ver a viabilidade econômica. Então, nesse processo, a gente viu que a gente conseguia concentrar esqualeno, mas a gente não, mas a gente não sabia se ia ser muito rentável, porque o rendimento era realmente bem baixo. Então a gente fez um estudo econômico, a gente fez um estudo de escala para extratores de 20 litros e separadores de 10 litros. Ali no laboratório eu utilizava extratores de 300 mililitros, é, volumes bem, bem menores, bem reduzidos. Então, extrapolando isso, escalando isso a 20 litros e a separadores de 10 litros, a gente conseguiu inferir um pouco sobre a
o custo, né, desse processo. E aqui a gente conseguiu ver que produzindo as três frações, então se a gente aplicasse esse processo e considerando que o valor agregado estaria em cada uma das frações obtidas, a gente conseguia reduzir bastante o custo do processo em comparação a uma produção de tipo Soxhlet, por exemplo, uma extração convencional, que é a extração utilizada industrialmente para produzir somente a primeira fração. Ou mesmo o mesmo processo de SFE, de extração com CO2 supercrítico, sem nenhuma etapa de fracionamento, essa fração ela custaria também bastante, teria um custo muito mais elevado do que se a gente produzisse as três frações juntas. A segunda aplicação foi para extração e caracterização de bioativos de uma semente, Pacovar. Essa semente ela é produzida no Brasil, mas não é muito conhecida e tampouco muito explorada. E um dia, em uma visita técnica, em um alambique que eles produzem gin, eles utilizavam essa semente, então gerou essa curiosidade de saber um pouco mais sobre essa matéria-prima e a gente descobriu que não tinha nada sobre essa espécie reportada. Então a gente fez um estudo de diferentes métodos de extração aplicados para essa semente, com o intuito de caracterizar o perfil químico e também obter alguns dados de propriedades antioxidantes e também e de inibição contra enzimas que estão associadas ao processo neurodegenerativo. Então, essa visita foi durante uma conferência no Brasil, em Campinas, durante meu doutorado. Eles forneceram a semente, a gente fez as extrações. E com isso, a gente conseguiu dar mais visibilidade para o produto deles. A gente consegue isso através de uma. Quando você conhece, né? Ou quando você pode falar sobre o produto que você está utilizando. Então, esse ingrediente que eles utilizavam, que era um desconhecido, de repente ele estava caracterizado, a gente sabia exatamente quais eram os compostos, as possíveis propriedades bioativas que ele oferecia, e também as análises não foram identificados contaminantes. A gente não fez um estudo dirigido para contaminantes, mas serviu como um estudo prévio para definir que esse material ele era seguro e, além de ser seguro, apresentava algumas propriedades bioativas. E com isso, a gente conseguiu potencializar, então, a cadeia de valor desse produto. Então, isso é muito interessante quando existem ingredientes que só existe um conhecimento associado ali por trás, às vezes, desses ingredientes. Eh, Isso acontece muito com muitas tribos indígenas que têm seu conhecimento ali sobre plantas, sobre sementes, e às vezes a gente não tem nem conhecimento, né, da existência desses produtos. E hoje, graças à ciência, a gente consegue explorar bastante esses produtos. Então, é muito interessante estimular sempre a pesquisa desses produtos para aportar valor também a essas comunidades, né? Então, a extração e a caracterização foram feitas antes de fazer a caracterização, né? A extração foi feita por métodos tanto convencionais como utilizando o CO2 supercrítico, e a caracterização química foi feita por métodos cromatográficos, onde a gente identificou o perfil de terpenos, principalmente, e de ácidos graxos desses compostos, dando destaque aí para uma maior concentração do 2-careno nesses compostos. A gente vê que o processo de SFE ele não foi tão seletivo, mas mesmo assim a gente conseguiu uma boa recuperação desses compostos.
Também o potencial antioxidante, a gente vê que existe um maior potencial antioxidante dos extratos de SFE, que são comparáveis com os extratos de Soxhlet. Então, é um bom resultado para afirmar que o método SFE pode ser substituído positivamente, né, pelos processos convencionais. Então, é muito importante também destacar aqui o tempo de extração, né, porque a SFE a gente às vezes fala em processos muito eficientes com somente 60 minutos de extração, enquanto que os processos convencionais levam horas, às vezes mais de 6 horas para a gente conseguir uma boa eficiência de extração, né? Quanto à atividade de inibição enzimática, a gente não encontrou muito potencial de inibição dessas enzimas, porém, foi um estudo feito especificamente para duas enzimas, né? Como eu falei no início, existe um mundo, né, de possibilidades de aplicação. Estudos prévios mostraram que os extratos que geralmente oferecem uma maior eficiência na inibição dessas enzimas são extratos mais polares, então extratos mais ricos em fenólicos do que terpenos. Depende, claro, da composição, depende da concentração, mas como um estudo inicial, a gente reforçou a necessidade de explorar, né, de seguir explorando esses extratos para outras aplicações, para outros testes de bioatividade. Então, se eu testo uma bioatividade e não consigo um bom resultado, que isso não seja um fator determinante para você descartar esse produto e considerar ele eh, sem potencial biológico. Existem vários outros caminhos que a gente pode explorar. Obviamente que às vezes a gente não consegue, porque a gente não tem acesso, né, a todas essas metodologias, porém, é importante a busca continuada dessa bioatividade. O terceiro trabalho foi também um trabalho de fracionamento, realizada por uma aluna de investigação de iniciação científica durante meu doutorado, a Renata. Ela trabalhou com a concentração de estigmasterol, beta-citosterol e esqualeno. Então, como nos primeiros estudos a gente viu que tinha um potencial, esse resíduo de maracujá tinha o potencial. eh, tinha uma grande quantidade de esqualeno e de fitoesteróis, a gente tentou fracionar esses compostos com uma outra técnica. Então, no primeiro momento foi a redução de pressão, foi a diferença na densidade do CO2, e nesse trabalho foi a utilização de um adsorvente. Então, a gente utilizou zeólita e, da mesma maneira, a gente começava a extração e seguia para uma coluna de adsorção. Nesse trabalho, realmente teve um trabalho que a gente fazia a integração dos processos, né, de extração e fracionamento, mas nesse trabalho em concreto a gente já tinha um estudo de solubilidade do óleo de maracujá no CO2 supercrítico, então a gente usou esses parâmetros para solubilizar o óleo, então para diminuir um pouco o efeito da matriz, a gente já utilizava o óleo. Então, esse óleo ele se solubilizava no CO2 supercrítico e entrava numa coluna de adsorção. É um pouco parecido com um processo de cromatografia, porém em uma escala muito mais ampla. A gente escolheu a zeólita por temas de porosidade e a gente conseguiu ver nesse estudo uma grande afinidade da zeólita, que na verdade seria possivelmente mais relacionado ao tamanho, né, devido à alta porosidade da zeólita. Então, moléculas que fossem, que tivessem então um tamanho maior, elas
possivelmente ficariam retidas, e de fato o que a gente observou foi uma retenção grande do conteúdo em carotenoides. Então, aqui eu demonstro as frações em relação à quantificação, à quantidade de fitoesteróis e de esqualeno. Para esses dois compostos, a gente pode ver que a gente conseguiu concentrar mais, eh, a gente conseguiu concentrar mais a, o esqualeno na fração 1, representado aqui pela coluna laranja, quando a gente usou uma massa maior de zeólita. Então, a gente avaliou alguns parâmetros de processo, como temperatura e massa de zeólita. E os fitoesteróis, então, eles ficaram mais concentrados na fração 1, comparado com o alto rendimento de esqualeno o alto rendimento de escolher na fração 1 nos levou a concluir que os fitoesteróis estariam, então, mais concentrados na fração 1. A gente fez a gente faz sempre, isso é importante destacar, a gente faz sempre uma cinética, então, tanto para os processos de extração como para os processos de fracionamento. É interessante que a gente tenha uma ideia inicial do processo de como se dá a cinética de transferência de massa. Então, eu preciso ter uma ideia de até quanto tempo a minha extração é eficiente. Então, geralmente é uma curva, e essa curva ela é crescente até um certo ponto, ela é quase linear até um certo ponto, e depois ela é, ela fica estável. Então, isso quer dizer que já não a quantidade de solvente que eu tenho que utilizar para extrair uma determinada massa muito pequena, já não permite que o processo seja viável. Então, a gente geralmente faz essas cinéticas para delimitar o tempo de extração. E aí, a gente também estudou a cinética de adsorção para limitar também os fatores, alguns fatores de processo que a gente utilizava, porque a gente variou a temperatura do processo e massa de adsorvente. Uma coisa interessante é esse adsorvente já é comercial, né? A gente consegue ver várias aplicações para as eólitas. Mas agora o que se estuda é também a aplicação de alguns adsorventes alternativos. Então, o próprio resíduo agroindustrial, como cascas, alguns, é, alguns resíduos que sejam assim mais ricos em fibras, que não tenham tanto esse potencial bioativo, né? Porque senão ele acaba sendo parte da matriz, né? A gente acaba extraindo compostos. Então, quando esses compostos são mais inertes, eles também estão sendo estudados como possíveis adsorventes, o que aumenta ainda mais a sustentabilidade do processo. E a aplicação e aplicação segura, né, para alimentos também é importante destacar sempre que a gente utiliza esses processos com CO2. E a última aplicação que eu queria comentar foi uma extração de lipídios, de compostos lipofílicos, de insetos comestíveis. Então, como eu falei, esse estudo ele foi feito aqui durante o meu pós-doutorado. Foi um trabalho que eu supervisionei de mestrado. E foi o primeiro estudo inicial que a gente fez aplicando CO2 supercrítico e também solventes alternativos para uma espécie que é o gusano, não vou saber agora em português, o gusano de la miel. A gente adquiriu já esses insetos diretamente de uma loja que vende alimentação para alimentação animal. E quando a gente obteve então esses insetos, eles já estavam adultos, né? Então uma coisa bem interessante que a gente está observando é
a grande influência da dieta desses insetos na extração. Então, se eu estou buscando compostos bioativos, quando a gente fala de plantas, a gente tem ali um, um, a gente, a gente tem ali um processo já bem estabelecido, né? E a gente busca esses fitoquímicos e quando a gente fala de insetos, a gente tem algo um pouco mais complexo, porque a gente tem um metabolismo, então a gente não sabe esses compostos que ele come, como ele vai metabolizar, que compostos que a gente vai achar e que bioatividade isso vai ter. Então, esse primeiro estudo foi um pouco mais genérico, então a gente não focou na alimentação, mas agora a gente já está com projetos onde a gente vai estudar desde o momento zero o crescimento dessas larvas, é, o crescimento dessas larvas com uma dieta específica. A gente vai modificar a dieta e a gente vai ver então como que se dá o metabolismo desses compostos durante o desenvolvimento do inseto. Então, nesse trabalho, a gente comprou os insetos, geralmente o processo de matar o inseto, de fazer o inseto é, pronto ali para extração, ou por congelamento, é, ou por branqueamento desses insetos. A gente preferiu o congelamento. Depois de congelar esses insetos, a gente tritura também pensando no aumento da transferência de massa, né? No aumento da área superficial. Também era importante aqui, esses insetos, quando a gente caracterizou, então tem aí na tabela eu demonstro a quantidade de lipídios. Então, tem um apelo muito grande, né, para a substituição da alimentação por essas proteínas alternativas. E essas proteínas, então, existe toda uma, uma defesa, né, dessa substituição. Porém, alguns insetos têm um conteúdo em lipídios muito alto. Então, a gente precisa também olhar para esses lipídios, a gente precisa olhar para a funcionalidade, para possíveis aplicações desses lipídios, não só esses insetos, então, sendo substitutos de fontes de proteína, mas também de fontes lipídicas. Aqui eu tenho um exemplo da extração, da cinética de extração, que eu exemplifiquei antes, como seria uma curva cinética. É, aqui, em resumo, então a gente estudou três diferentes tipos de extração. A gente estudou também extração, processo de intensificação com ultrassom. A gente estudou SFE com um modificador, e esse modificador era uma mistura de mentol e eucaliptol. Então, os solventes alternativos e naturais estão também sendo muito estudados para obtenção de compostos bioativos. E também a gente estudou o processo de SFE somente com CO2 supercrítico. Aí eu coloco alguns exemplos das etapas dos processos e esse equipamento aí que seria o nosso extrator à escala laboratório. Então, a gente fez os diferentes processos, né? Como eu falei, variando algumas condições de processo. Então, com o SFI, a gente variou a pressão, com o solvente, a gente variou a porcentagem de consolvente, e com o ultrassom, a gente provou diferentes amplitudes. A gente viu que que a gente fazendo a combinação desses processos, né, da intensificação do processo e do uso desse solvente hidrofóbico feito de compostos naturais, ele intensificava o processo de extração
relativamente era bem mais alto o rendimento, né, comparado com o processo somente feito com CO2 supercrítico. Então, foi também um estudo para comentar um pouco sobre a utilização desses solventes alternativos. A gente fez, então, o perfil de ácidos graxos desses insetos. Aqui, uma coisa importante é sempre o conteúdo de saturados e também a relação entre o conteúdo de poliinsaturados e de saturados, que pode dar um pouco, uma ideia de aplicação tecnológica depois desses azeites. Então, foi uma nova aplicação que a gente fez aplicado para insetos, né? Não tem ainda um estudo. Esse trabalho ele está enviado para publicação. É, seria, então, um trabalho explorando aí essas vias alternativas de obtenção de lipídios a partir de insetos, já que a gente aposta que não só as proteínas, mas também os lipídios vão ser aí, vão ter que. Vai ser necessário investir em pesquisas nisso em um futuro bem próximo. Então, como conclusões finais, os processos que eu apresentei, eles são algumas das alternativas que a gente tem hoje, que são mais limpas e mais sustentáveis para recuperar bioativos. E se a gente aplica ao conceito ao conceito sustentável a aplicação de matérias-primas que são resíduos ou matérias-primas pouco exploradas, isso também agrega valor ao produto que a gente quer obter. A gente também pode pensar em bioativos termossensíveis, então, dentro da classe dos lipídios, existem não só os ácidos graxos, mas outros compostos com potencial bioativo, como glicolipídios, fosfolipídios, e às vezes os processos a alta temperatura, com muito tempo de extração, eles destroem, eles não conseguem preservar esses compostos. Então, essas alternativas, então, vêm como uma possibilidade de, de recuperar esses compostos, que podem ter potencial antioxidante, por exemplo. Também promover a economia circular com o uso desses resíduos, né, como novas fontes de bioativos e também novas fontes de gorduras, como é o caso dos insetos, né? Que é o trabalho que eu tô focando agora. E também com simples modificações na temperatura e na pressão, a gente consegue obter extratos mais concentrados em determinados compostos. É, não sei se vocês querem parar para as dúvidas agora e antes de começar o próximo tópico. Olá, muito obrigada, doutora Luana, pela sua apresentação. Eu considero que damos espaço para as perguntas dos nossos participantes para a doutora Luana em sua primeira apresentação e logo fazer a segunda apresentação que você tem para nossos participantes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o palestrante? Eu vi que tem uma pergunta aqui, eu acho. Acho que tem uma pergunta sobre os solventes eutéticos, da Cláudia. Os solventes eutéticos podem se reutilizar? É uma boa pergunta, Cláudia. É, uma das principais características da maioria dos solventes eutéticos, dos Natural Deep Euthetic Solvents ou só eutético, bom, tem toda uma discussão aí por trás para saber qual que é a nomenclatura correta, mas realmente não existe uma nomenclatura correta, existe uma caracterização correta. Então, se a gente consegue determinar que aquela mistura, ela se encontra
que ela se encontra por debaixo do ponto eutético de mistura. A gente tem aí que utilizar ferramentas, não é tão simples para a gente classificar esses solventes. Mas, no geral, eles compartem uma característica que é alta estabilidade. Então, uma vez formado, então, como que é geralmente formado um solvente eutético? Eu posso ter dois sólidos, eu posso ter um líquido e um sólido. É, Quando eu faço essa mistura, uma determinada condição de pressão, bueno, pressão não, pressão ambiente, mas uma determinada temperatura, às vezes eu preciso aquecer um pouco para essa mistura se formar. Mas uma vez formada, a gente tem um líquido homogêneo. E esse líquido homogêneo, ele tem que ser estável. Então a gente observa esse líquido nas próximas 24 horas e com variações de temperatura, temperatura mais baixa, temperatura mais alta, ele tem que ser estável. Então, é uma das propriedades dos solventes eutéticos é essa alta estabilidade. Então, um dos principais desafios que a gente vê aqui em algum dos nossos trabalhos é a separação. Então, a separação desse solvente do meu extrato. Existe uma das metodologias que mais se aplicam é a extração em fase sólida. Então, eu tenho um material, né, uma coluna, e esse recheio ele tem que ser afim do, do meu composto, né, que eu quero recuperar, para que eu consiga, então, reter o meu composto no primeiro momento, eliminar esse solvente eutético e depois eluir o meu composto. Só que, claro, isso tudo precisa ser estudado, quais são as melhores condições, qual o melhor tipo de coluna, porque dependendo do composto, não é tão simples assim separar esses solventes eutéticos. Então, se eles podem ser reutilizados, eu acredito que num futuro, quando se estabeleça uma metodologia que se possa aplicar industrialmente, que a gente consiga separar esses NADs, esses solventes eutéticos, aí sim poderia existir a possibilidade de reaplicação, né, desse solvente num processo. Então, esse é um dos principais pontos, de dificuldade que as pessoas que trabalham com esses solventes encontram. É, Natália, Doctora dentro de los Luana. procesos de extracción, ¿qué técnica se recomienda implementar para la fracción de polifenoles no extraíbles o polifenoles ligados? Eh, não saberia dizer quimicamente polifenoles no extraíbles e polifenoles ligados. Ah, la verga, lo que pasa abajo. Bom, eu posso dizer para fenólicos, né, em geral. Para fenólicos, se observa em várias matrizes que eu já vi reportado, geralmente, porque isso também é importante, a matriz também é dependente, né? A matriz também vai dizer que se um solvente pode ser melhor aplicado do que outro, né? Então a matriz também não é porque esse solvente funciona muito bem para os resíduos de maracujá que quando eu for para os insetos vai funcionar também igualmente, com a mesma eficiência. Então a matriz também influencia. E no caso de fenólicos de polifenóis em geral, de diferentes matérias-primas, eu vi que, bom, e com os que eu já trabalhei também, que são alguns que estão presentes nos resíduos de maracujá, que a melhor condição era sempre uma mistura etanol-água. Uma mistura etanol-água, 70% 70%. Em alguns trabalhos eu já vi 50%, claro, então isso vai depender da matriz. E que seria a PLE, que seria a extração com líquidos pressurizados, aplicando essas mesclas de etanol-água, e o que se faz é estudar aí diferentes temperaturas para ver, porque aí eu também não sei se a questão dos polifenóis ligados, a questão da
se eles são mais termossensíveis ou não. Então, a parte química aí já né, a gente precisaria explorar mais. E Paula? Boa tarde para todos. Um prazer para mim ter a apresentação da Luana neste webinar do programa de Química e Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da Universidade da Amazônia. Muito obrigada, Luana, pelo seminário muito interessante que você acabou de apresentar sobre processos sustentáveis para a recuperação de compostos bioativos de matérias-primas não convencionais. Obrigada por aceitar o convite. Tenho que mencionar que este foi um dos webinários mais assistidos do programa de Química da Maestria, que indica que há muito interesse por os tópicos abordados. Então, eu também agradeço a Cecília pela apresentação do Luana. Agora, eu tenho uma pergunta, mas eu vou falar em espanhol, tá? Tá. Ah, Luana, tú hablaste un poco acerca de PLE, pues permite utilizar altas presiones o se utilizan altas presiones en PLE y eso te permite trabajar a temperaturas por encima del punto de ebullición de los líquidos que utilizas. Sin embargo, pues sabemos que cuando calentamos mucho en un proceso de extracción por encima de 40 o 50 grados, pueden ocurrir algunas transformaciones o incluso inhibición del potencial bioactivo, ¿no? De disminuir la actividad biológica de estos componentes activos que se pueden encontrar en las matrices. Entonces, desde esta perspectiva, trabajar a altas temperaturas en PLE afecta algo ese potencial bioactivo de estas moléculas. É, depende de contexto em português? Sim. Como você quiser. É, bom, vou seguir em português. Com qualquer dúvida, me fala. É, o que eu observei em alguns trabalhos e também o que eu vejo, né, em outros trabalhos, focando nas matrizes de resíduos, né, de resíduos agroindustriais, que existe uma tendência em aumentar a temperatura e aumentar a bioatividade. Porém, é, existem hum, algumas coisas que se exploram, né? Que é a questão de extrair de mais classes de compostos. Então, a temperatura ela favorece a extração de determinadas classes de compostos que a gente não conseguiria recuperar num processo à pressão ambiente. É, e, por outro lado, pode também existir essa degradação. Então, aí a questão é o estudo até que ponto, né? Então, geralmente se faz um estudo a várias temperaturas, então, começando desde 50 graus até 200 graus, e para fenólicos, e eu já vi trabalhos, inclusive um dos meus trabalhos a maior recuperação estava em torno a 150 graus Celsius e não a 60 graus Celsius. Então, essa intensificação do processo, que é uma das vantagens do PLE, como você citou, ela pode favorecer essa extração, essa recuperação dos compostos, mas também a bioatividade é uma coisa que se precisa estudar, bom, dependendo da bioatividade, porque ela pode ser menos seletiva para determinados compostos que podem afetar aí a bioatividade. Quimicamente, eu não consigo responder o que aconteceria estruturalmente em relação a essas moléculas, mas fazendo a caracterização em cromatografia líquida, pensando em fenólicos, por exemplo. A gente consegue ver uma boa recuperação de fenólicos, mas aí, como eu falei, a bioatividade ela tá ligada a também a sinergia dos compostos que estão ali presentes no extrato. Então, ela pode favorecer, o aumento da temperatura ela pode favorecer
a bioatividade de um determinado composto, ou esses efeitos de sinergia eles podem se ver afetados devido a essa falta de seletividade também. Muito obrigada, Luana. Acho que tem outra pergunta. Tem outra. Bom, uma última Ah, pergunta da participante Cláudia. uhum. Ela fala que não funciona o rotaevaporador, esta separação. Uhum. Para a maioria, não, eu não posso falar para todos, né? Assim, ainda é um campo ainda que eu não explorei muito, esse dos solventes eutéticos profundos, mas não, a temperatura de ebulição é bastante elevada. Um processo de rotaevaporação, a gente precisaria adicionar bastante calor, a gente precisaria de uma temperatura elevada. E não sei se simplesmente aplicando o vácuo seria suficiente, mesmo que a gente conseguisse a temperatura mais elevada ali do banho, que seria em torno de 90, né? Porque a 100 já a gente evaporaria. Então, a 90 graus e com o vácuo no máximo possível, ainda assim, acredito que seria muito difícil conseguir eliminar esse NADS. Também, quando a gente tem o extrato, né? Geralmente a gente tem também essa, essa afinidade, né, com o NADS, então a gente estuda a afinidade do que a gente quer extrair com esses solventes. E então, quando a gente vai tentar separar, a gente tem que tentar jogar mais com o método de separação física, porque é muito difícil por afinidade. Então, dependendo do composto, né? Alguns compostos, sim, a gente pode fazer a separação por afinidade, e outros a gente tem alguns estudos, né, que seria com outros métodos de separação, mas o rotoevaporador é muito difícil. Eu nunca tentei, mas eu acredito que não. Ou seja, você busca justamente esse problema nos artigos e até agora nenhum utilizou, nenhum reportou a rotoevaporação. Acredito que se em algum momento alguém reportar isso, vai ser bastante questionado, porque pela alta estabilidade e alta temperatura de ebulição, seria muito difícil. Muito obrigada, doutora Luana. As pessoas acharam a apresentação muito boa e todas as dúvidas foram esclarecidas. Você pode seguir com a seguinte apresentação. Ok. Bueno, cambio ahora al español. Voy a presentar brevemente un poco de mi experiencia, un poco de búsqueda que hice también para explicaros cómo prepararse para aplicar a un posgrado en España. Os voy a comentar un poco más enfocado en la experiencia que tuve, que fue para el postdoctorado, pero también os voy a dar algunos consejos de procesos que vi, de gente que también intentó pues procesos para aplicación a un doctorado aquí. Y yo creo que algunas de las cosas que presentaré también pues os puede servir de cara a prepararse también para un doctorado si es vuestro objetivo. Eh, Bueno, me pareció interesante empezar esta presentación comentando un poco lo que fue mi trayectoria, cómo llegué hasta donde estoy hoy. Eh, bueno, dentro de lo que es la investigación. Entonces, casi todos los momentos profesionales de mi vida, de mi trayectoria, fueron asociados a investigación.
En 2008 inicié el grado y en este mismo año ya empecé algunas prácticas en laboratorio. Entonces empecé a aplicar a becas. Me introducí en este mundo de la financiación que en Brasil no es tan fácil. Em, bueno, imagino también que en Colombia el proceso de financiación, las becas, pues es siempre muy competitivo. Y, y bueno, quise iniciarme en este mundo de la investigación desde el principio de la universidad. Y me gustó mucho pues trabajar en proyectos de investigación y apliqué a una posibilidad de beca para hacer una estancia en Estados Unidos. Me concedieron una beca de un año. Ahí fue yo creo que el primer momento donde abrió mi cabeza a pensar que, que quizás sería muy buena oportunidad para mi carrera conseguir un proyecto de investigación a nivel doctoral fuera de Brasil. Intenté con algunos procesos también del gobierno de Brasil, que en este momento también tenían oportunidades para el doctorado. No me concedieron. Y intenté también aplicar directamente con la universidad ahí, pero así como España, pues la mayoría de los países, cuando contratan gente o investigadores de otros países, eso todo tiene que venir por financiación a nivel convocatorias, proyectos, o tienes que aplicar una solicitud. Y cuando estamos en otro país, pues es muy complicado, no tenemos acceso a tanta información. Ahora más. En este momento, 2012, 2013, cuando la internet estaba empezando así, pues la información no llegaba de la manera brutal que nos llega hoy. Entonces hoy también hay que filtrar, pero hay mucha información. Entonces yo creo que no está bien tener poca información, pero tampoco está bien tener mucha porque a veces lo que hace es que nos sentimos agobiados y perdidos, pero ¿qué hago? Pero voy por ese camino, pero ¿y si me estoy saltando este paso? Y de repente, pues la ansiedad no nos deja hacer las cosas bien planificadas. Entonces, enfocar en fuentes también de información que sean fiables y centrarnos en organizar y hacer un planning de lo que va a ser la aplicación de la solicitud también es muy importante. En 2014 fui a hacer unas prácticas en una industria. Fueron unas prácticas cortitas en una industria familiar que tenía en la ciudad de mis padres y no he tenido una buena experiencia. Entonces, no sé, aquí pues habrá mucha gente, yo tengo muchas amigas que tuvieron una experiencia fantástica y tienen una trayectoria súper exitosa en industria. Y pues ya en este momento yo veía que un poco como que no era para mí. Entonces en 2015 empecé el máster en ingeniería química y en 2017 el doctorado en ingeniería de alimentos en la Universidad Estadual de Campinas. Dentro de la beca que financiaba mi proyecto de investigación doctorado, yo tenía la posibilidad de solicitar un año de estancia en otro país. Y entonces yo conocí al grupo, que es el grupo que estoy hoy, que afortunadamente he conseguido una oportunidad para volver. En 2019 vine a trabajar en un proyecto dentro de mi proyecto de doctorado. Vine aquí con más foco en metodologías analíticas, que era algo que no tenía en el doctorado. Entonces, eso también es un consejo que en su momento me han dado y me gustaría compartir, que es siempre cuando estamos investigando algo y queremos o como expandir esos horizontes, ir a otros países, a otros grupos que puede que tenga más... que tenga más infraestructura, pues sacar el máximo provecho de estos grupos, o sea, mirar así, no solamente lo que hago yo. Yo hago esto, entonces me interesa más
aprender y desarrollar mis conocimientos de un grupo experto en otra cosa. Y así pues es complementario, ¿no? A nuestra investigación. Y entonces eso me aportó mucho cuando yo vine aquí. También era un grupo que trabajaba con lo que trabajaba yo durante el doctorado, pero yo intentaba pues sacar el máximo de provecho de los conocimientos que me podían ofrecer. En 2022 fui contratada por una startup aquí en España. Entonces, este puente fue muy importante en mi trayectoria porque me permitió venir a España. Y sí que es verdad que es un proceso un poco complicado cuando una empresa tiene que contratar a una persona extranjera, pero si demuestras que vas a aportar valor a esta empresa, en mi caso era una empresa pequeña, entonces un poco como mi antiguo jefe y yo fuimos aprendiendo juntos qué documentación necesitaba, qué era lo que tenía que hacer yo, qué tenía que hacer él aquí. Y pues al final todo sucedió muy bien. Pero yo imagino que cuando también son empresas grandes, pues ese proceso ya está bastante bien establecido. Y es un proceso simple es de una autorización. En mi caso, yo vine como investigadora de la empresa, entonces existe aquí en España una autorización específica para investigadores. Entonces es un tipo de visado que lo ven bien porque como que tiene esa credibilidad de un doctor, ¿no? Tienes que tener un doctorado. Entonces también es algo muy interesante que España tiene, que si vienen como investigador de empresa, también está esta alternativa. En 2023 fui a hacer un postdoctorado, que fue mi primer postdoctorado aquí en España, en otro centro de investigación, en una universidad. Aquí también existe esa distinción entre centros de investigación y universidades. Al fin y al cabo, como todo va por convocatoria de proyectos, y si la contratación es por un proyecto de investigación, pues no hay mucha diferencia que sea un centro, que sea una universidad. Eh, lo que sí a veces depende es un poco la infraestructura, ¿no? Dependiendo de la universidad, pues puede que sea más limitado. Los centros de investigación aquí suelen tener más recursos, por así decir. Y el año pasado empecé el contrato actual, que es de mi segundo postdoctorado, que este proceso sí os voy a comentar en detalles de cómo se aplica, cuáles son los requisitos. Bueno, los pasos generales, eso se aplica desde el momento en que decido, pues quiero hacer un doctorado en España. Si queréis hacer un doctorado en España, lo primero que hay que tener en cuenta, Todo a la izquierda. eh, lo primero que hay que tener en cuenta es eh, la burocracia que conlleva todo para prepararse a estas solicitudes. Hay solicitudes de doctorado que te van a exigir la documentación homologada. Entonces, el diploma de grado, la homologación del diploma de grado es diferente del proceso de homologación del diploma de doctorado. Entonces, yo tengo la experiencia en la homologación, que se dice la equivalencia de título de doctorado. En mi experiencia fue bastante positiva. Yo conozco casos que no tanto, pero aún así no tarda tanto como tarda la homologación del diploma de grado. Entonces, a depender del proceso que queráis solicitar, para que el cual queráis solicitar el doctorado, esta homologación pues puede que sea imprescindible. Y entonces, como es un proceso largo, eh, pues desde el momento que decido, pues habría que empezar con ese proceso de homologación del diploma de grado. Yo no lo hice, yo lo tengo que hacer porque luego, una vez quieras estabilizarse también en España, algunos procesos de selección para
profesorado o para investigador, algunos, no todos, te van a exigir a la homologación del diploma de grado. Una cosa que tiene que estar en todos los documentos, eso seguro, segurísimo, la apostila de La Haya. Yo creo que existe el convenio con Colombia también de La Haya. Entonces, eso es un facilitador, porque los países que no tienen este convenio, yo creo que el proceso para autenticación de documentación pues es bastante más complicado. Entonces, eso por lo menos en un notario cuesta bastante dinero, pero en un notario conseguimos que el documento sea válido en España con esta apostila. Esto vale para cualquier documento. Lo único que hay que tener en cuenta es que las firmas que estén en el documento necesitan ser validadas. Entonces, si la firma está reconocida por notario, te van a hacer la apostila. Si no pueden reconocer la firma, pues más difícil. Entonces, siempre que se pueda, la documentación digital, donde pongan un código y pone la validación de este documento, se hace a través de la página con este código, porque el notario va a poder verificar y te va a hacer esa apostila sin ningún problema. Si hay firmas, pues hay que buscar una manera de que se valide la firma de la persona. Me pasó con mi diploma de máster, que tuve que viajar a la ciudad donde saqué el máster para ir al notario donde la persona tenía la firma. Entonces, es el dinero por todas partes, por el viaje, por el notario, es bastante complejo. Los trámites para visado, ahí va a depender de cada país. No sé cómo suelen ser los trámites de visado en Colombia, en Brasil. Depende de la época. Hubo una época que yo me acuerdo que no había citas, ahí tienes que entrar en contacto. Entonces, eso también. Estos procesos son muy largos, entonces cuando ya se tardan unos meses, lo que hay que hacer es buscar información, enviar, buscar correos de contacto del consulado y intentar contactar. Y bueno, la equivalencia de título de doctorado, que ya os dije, es un proceso bastante más sencillo que la homologación del diploma de grado porque no va por el ministerio, va por la universidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer, eso ya cuando ya se defiende el doctorado, y la idea sea pues establecerse en España o venir para posibilidades de postdoctorado. También algunas te van a exigir, algunas no, pero como es un proceso más o menos sencillo, yo me ahorraría un poco de dinero y lo tendría, porque luego también si vienes a un postdoctorado en España y te quieres estabilizar, pues posiblemente esta equivalencia te va a servir para bastantes otros procesos de selección. Em, Eso se pide directamente en la universidad. Entonces es una preselección que tenemos que hacer nosotros con base en las asignaturas que tenga un doctorado, con base en el expediente. Entonces ese expediente, tú más o menos haces una preselección comparando con las asignaturas que hiciste tú durante el doctorado. em, un poco cuáles son los requisitos para el doctorado, entonces número de publicaciones. Una vez tengas esa información, pues decides, pues voy a enviar aquí. Y lo envíes directamente toda la documentación a la universidad seleccionada. Lo puedes hacer a la vez. Yo tenía prisa, entonces yo hice el proceso en dos universidades distintas. La primera que me saliera, bien, ya una vez sale una, pues tú cancelas el proceso de la otra y no pasa nada. Puedes aplicar a tantas universidades quieras, pero claro, cada una te va a costar cerca de, bueno, en el momento que yo hice, 250 euros o por ahí. Em, Otras vías de entrar en un doctorado, pues seleccionen empresas, los doctorados industriales. Hay bastantes oportunidades como esta que yo hasta entonces desconocía, hasta venir, pero hay convocatorias específicas por comunidades. Entonces, cada comunidad en España tiene sus propias convocatorias de doctorado industrial.
y tienes que contactar a la empresa, pues porque tiene que entrar junto un investigador por parte de la universidad o del centro de investigación y un tutor por parte de la empresa. Entonces eso también lo tienen que publicar y una vez que salga la oportunidad, pues puedes contactar a la empresa y ellos, pues, si te seleccionan, van a enviarte como un candidato. Entonces, está el proceso de selección también. No dan el doctorado industrial y la empresa selecciona a la persona. No, siempre tiene que hacer la solicitud empresa, centro de investigación y doctor y candidato. Procesos de solicitud individual como la Juan de la Cierva, que es la que tengo yo. Ramón y Cajal, que ya es para un postdoctorado más, con más años de experiencia, que es más para seniors. La Fundación Carolina, que esa es bastante conocida por la colaboración con América Latina. Tiene programas de doctorado y postdoctorado y de estancias cortas también. La Marie Curie también, que es muy conocida, también tiene alta competitividad y se puede aplicar tanto para Europa como la Marie Curie global. También tiene la posibilidad de, de postdoctorados en Estados Unidos. Doctorado no estoy segura, pero sé que hay también convocatorias de doctorado. Eh, o la otra vía sería contratos vinculados a proyectos de investigación. Existe aquí en España yo creo que es como una ley que si un proyecto tiene plazas, si un proyecto tiene una plaza para contratar un investigador, la universidad tiene que publicar, tiene que hacer pública esta plaza. Entonces, uno de los medios más usuales donde publican es la Euraxis. Yo dejo ahí los enlaces. Ahí es donde sale la mayoría de las plazas, tanto de doctorado como de postdoctorado. Entonces, aquí dejo un poco para que hagáis las búsquedas si tenéis interés de las posibles convocatorias de doctorado. Y las de postdoctorado, algunas también que yo he buscado y vi que están en España, que se puede aplicar a nivel internacional, o sea que no son cerradas para españoles, es la Fundación La Caixa. Pero la mayoría de estas becas están bueno, yo digo becas, pero aquí siempre a partir del doctorado son contratos. Estos contratos están más asociados a proyectos de investigación del área de biotecnología. Y la María Zambrano, que es para atracción de talento, pero esta no estoy segura que sigue existiendo porque yo busqué la convocatoria del año pasado y no encontré. Entonces solían publicar anualmente y por lo que ese año pasado pues no encontré. No sé si van a dejar de publicar. La Magie Curie, como había dicho, y los vinculados a proyectos. Voy a comentar un poco lo que es la aplicación para la Juan de la Cierva, que es lo que tengo yo. Entonces No, pero aquí, es que eso ya es vieja, weón. Juan. entonces aquí esa sería la página principal de la AEI, que sería la Agencia Estatal de Investigación de España. En esta página también salen otras convocatorias de investigación. Y si buscamos por Juan de la Cierva, pues nos va a salir aquí nos va a salir aquí en la derecha de la pantalla todas las ayudas, ¿no? Específicas para esta convocatoria. Aquí es donde sale siempre la información. También podéis entrar ahí, que yo creo que es muy interesante, y poner para suscribirse a las notificaciones. Entonces, pon que tienes interés y cuando empiece el plazo para alguna convocatoria, pues te envían un correo y te avisan. Em, entonces aquí quería poner la portada para que tuvieras una idea. Luego hay un sistema de aplicación donde vas a enviar tu solicitud y ese sistema no es muy complejo. Eh, lo único que tenéis que mirar, porque cada año tenéis que mirar las bases, cada año tienen nuevas reglas, nuevos
pues algunas cosas que en la convocatoria anterior, todos los años no va a ser exactamente lo mismo, o sea, mucha cosa se mantiene, obviamente, pero es importante mirar porque, por ejemplo, el tema de firma, yo creo que cuando yo apliqué, no sé si era un requisito, pues tener la firma digital. Y la firma digital en España solo puedes tener los que están en España. Entonces, no sé si hay un proceso de que tienes que ir al consulado para que te saquen eso. O sea, cada proceso va a tener sus particularidades y es importante que miréis bien para no preparar todo, no gastar un tiempo absurdo preparando todo y llegar a la plataforma y ver que te falta una cosa que ya no te da tiempo conseguir. Entonces, lo primero es meterse en la plataforma, familiarizarse con la plataforma. También en las bases siempre ponen un correo de dudas, enviar todas las dudas que tengas desde el principio y así os da tiempo de organizarse y no perder nada. Lo primero de esta convocatoria es contactar al grupo de investigación. Es una convocatoria que evalúa tanto al investigador como el grupo de investigación. Te va a dar puntos a tu currículum y va a dar puntos al currículum del investigador que te va a supervisionar. Y también al grupo donde quieres incorporarte. Entonces es importante esta búsqueda de si es un grupo de investigación que puede aportar, ¿no? En tu formación. Es una beca es considerado un contrato de formación porque es para jóvenes doctores. Si no me equivoco, son 3 años después solo puedes aplicar hasta 3 años después que defendes el doctorado. Y entonces lo primero es contactar al grupo de investigación, mirar a ver que cumple los requisitos y la documentación que te van a evaluar sería tu currículum, el currículum del investigador supervisor y un historial del grupo. Entonces también eso es una documentación que si el grupo ya lo tiene preparado bien, pero que si no, tienes que, o sea, tu grupo, el grupo que selecciones, tienes que estar dispuesto a ayudarte a preparar este documento. El proyecto solamente necesita un resumen que incluso, pues, durante como es el mundo de la investigación, durante tu proyecto también puede que cambies de tema, no pasa nada, no evalúan el proyecto. Bueno, no evaluaban, ¿no? Yo voy a siempre decir de mi experiencia, pero necesario que miréis siempre las bases porque eso puede cambiar. También a veces piden modelos específicos de currículum. Eso todo va a estar en la plataforma. En general te ponen un modelo o te informan cómo hacerlo, ¿no? Pero tienes que seguir el modelo ahí. Entonces es más fácil que hagáis download y lo hacéis las modificaciones todas directamente ahí para no tener que rehacer los documentos. Em, entonces ahora el tema del certificado digital yo creo que no es un requisito que por lo menos en la convocatoria de este año se pudo hacer o por carta o simplemente yo creo que confirma manual, lo que ayuda bastante cuando estamos en otro país. Y todo el tema de documentación que exija el diploma, eso también hay que mirar si lo piden traducido, con traducción jurada. También es importante mirar la traducción jurada. em, la traducción jurada, cuáles son los traductores jurados que son aceptos aquí en España. Entonces, si buscas en Google hay un listado de los que son aceptados, porque a veces, voy a hacer una traducción con mi profesora y tal. Bueno, estoy hablando con hablantes de español, pero no sé si repercute esto también a gente que no es hablante de español, que sepan que tienen ¿Qué que valor buscar tiene esas el profesor? traducciones. 5 de 4 de 5. Eh, vale, entonces
entre que aplicas y envías toda la documentación y que te incorpores, si te dan la plaza, pues tarda un año. Entonces es una convocatoria para echar, pero que el plan B esté ahí, porque es un año. Entonces no podemos estar un año esperando, ¿no? Es una convocatoria, esta y la Ramón y Cajal son convocatorias muy largas, con tiempo de espera muy altos. Aquí también os dejo si tenéis curiosidad y si alguien quiere emprender en España, hay muchísimos proyectos y a depender de la comunidad hay bastante financiación para proyectos que sean innovadores. em, tienen una buena inversión y con esa se habla mucho aquí, ¿no? De la transferencia de conocimiento. Entonces, siempre que tengas una idea de proyecto con aplicación, puede pensar a lo grande, puede pensar en proyectos de emprendimiento, puedes pensar en avances en la tecnología y proyectos ya con financiación alta que te permita investigar y tener también tu red de investigadores. Aquí el visado ya es más complicado, entonces eso ya eh, como una posibilidad más para cuando para los que estén más estables en España, pero no es imposible también conseguir financiación desde otro país y a través del visado de emprendedor también existe esa posibilidad de venir. Os dejo aquí entonces los enlaces de las cosas que he citado, de algunas de las becas y de las convocatorias. Yo espero que haya sido un poco útil y si tenéis cualquier pregunta, dejo mi correo también, podéis contactarme en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Luana, por su participación en este webinar, sus aportes. Damos espacio para los participantes que deseen hacer sus preguntas. También quedó una pregunta en el chat, una duda en el chat con respecto a la conferencia, al tema pasado. Pero entonces, si alguno en este momento desea hacer alguna pregunta con respecto a la segunda presentación, pues damos el espacio. Perdón, Luana, quería saber si es posible que esa última presentación donde tienes todos los links y todas las ofertas, podrías compartirla para que todas la podamos tener a la mano. Sí, sí, por supuesto, lo hice pensando justo en esto, sí. Muchas gracias. Y un momento aprovecho para darte las gracias por aceptar esta invitación. Yo agradezco. Ujú. Eh, bueno, no sé si contesto el tema de la presentación pasada y luego voy a la pregunta de ahora o... Como desee, doctora. Vale, de la presentación anterior entonces pregunta Andrés si la extracción en PLE funcionaría bien en matrices como el queso o el lactosuero y con qué compuestos bioactivos sería mejor. Bueno, los compuestos bioactivos de tu matriz, algo que puedes mirar hacer una búsqueda previa en literatura y mirar a ver qué se podría separar de esta matriz del lactosuero. Pues yo entiendo que el alto contenido en proteínas quizá sea algo interesante que quieras extraer a nivel de péptidos bioactivos, tal vez, no lo sé, no, con lácteos nunca he trabajado, pero si tu matriz es una matriz de este tipo, pues podría mirar un poco por los péptidos bioactivos, por ejemplo. Y, y si funcionaría bien, bueno, si hablamos de proteínas, sí que hay algunos estudios de líquidos presurizados para proteínas, por ejemplo, los solventes eutéticos profundos, estos que había comentado antes,
eh, algunos con ácidos. Entonces el cloruro de colina con ácido oxálico, con el ácido, sí, con el ácido oxálico es un ejemplo que yo vi en literatura que funcionaba para extraer proteínas. Luego también agua presurizada puede tener efectos en la extracción de proteínas. Va a depender también de un tema de tamaño, ¿no? Yo entiendo ahí de la cadena de los aminoácidos que tengas. Entendiendo que la matriz sería eso, si piensas también que esa matriz va a tener carbohidratos, por ejemplo, pues también carbohidratos, ya a alta temperatura hay que pensar que una muestra rica en carbohidratos pues favorece también a las reacciones de Maillard. Y esas reacciones de Maillard pueden favorecer la liberación de compuestos que no son muy interesantes. Entonces, ahí lo que comentaba con Paula antes de elevo la temperatura, favorezco una cosa, pero en contrapartida tengo esta otra implicación. Entonces, por eso se hace el estudio de cómo va a comportar los diferentes estratos en diferentes temperaturas y qué efectos va a tener a nivel de bioactividad. Eh, vale, y y pregunta Cecilia que en relación a ayuda de costos, si las empresas ayudan con billetes, seguro, bueno, va a depender mucho de la empresa. Yo cuando vine por una startup, la ayuda era mínima. Eh, lo que pasa muchas veces es que estando en otro país y siendo, no sé, yo sentí un poco eso, ¿no? Que era como la oportunidad, el beneficio era para mí, no era para la empresa. Entonces, eso hay que tener siempre la confianza de que el beneficio es de los dos. Tú tienes algo para aportar y la empresa te ofrece una oportunidad. Que sea en otro país, ¿eso te beneficia a ti? Puede que sí, pero eso también beneficia a la empresa. Hay muchas convocatorias aquí de pedidos de solicitud de financiación a proyectos dentro de empresa que valoran el hecho de que tengas mujeres trabajando en la empresa, personas de otros países, entonces las diferentes culturas, entonces ambientes multiculturales. Eso cada vez está más bien visto así en las empresas, también por esa necesidad de conseguir proyectos de financiación que valoran positivamente estos puntos. Entonces siempre hay que confiar en nuestro trabajo y tener esa mentalidad de que estamos aportando también. Pero claro, delante de una oportunidad que te ofrecen las condiciones, pero no te pagan el billete, eh, no te dan ninguna ayuda para la instalación, la búsqueda de viviendas y eso. Pues ahí hay que barajar, hay que tener un poco de dinero ahorrado ya teniendo en cuenta que es posible que si encontramos una oportunidad, pues vamos a tener que hacer esta inversión en nosotros mismos en un primer momento. La Juan de la Cierva incluye rubro para sostenimiento y aplica para estudiantes de pregrado. No, la Juan de la Cierva es solo para, o sea, no aplica para estudiantes de pregrado. Es una beca específica, es una convocatoria específica para jóvenes doctores. Entonces es una oportunidad de postdoctorado. Y sostenimiento te refieres a la investigación. O sea, te da una ayuda para comprar materiales de laboratorio y eso. Y claro, y te paga a ti, paga tu contrato laboral, paga tus mensualidades durante 2 años.
Bueno, muchas gracias, doctora Duana. Muchas gracias por sus aportes a este webinar que se viene organizando desde el programa de química, como lo dije al principio, y la maestría en ciencias biológicas, para que nuestros estudiantes de toda la Facultad de Ciencias Básicas pues, puedan ampliar sus conocimientos y sobre todo puedan tener una idea de cómo se puede presentar, ¿cierto?, alguna de estas becas de las cuales usted pues hizo sus importantes aportes y aclaraciones. Muchas gracias de verdad desde el programa y todos los docentes y todos los participantes que en su mayoría pues son estudiantes y también tuvimos conectadas a muchas personas desde afuera. Fue todo un éxito como lo aclaró la profesora Paula. Es la Qué primera bien, vez me que se ve alegro. tanta participación y bueno, eso lo dice todo. Muchas gracias a todos los presentes. Ya pues se apuntó la asistencia, bueno, el link para la asistencia que todos llenen y evalúen claramente pues la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos. Yo agradezco la oportunidad y espero que estés animados. Yo creo que es un proceso largo, pero que merece mucho la pena. Y sobre todo para los que van a empezar ese proceso, que estéis conscientes de que es un proceso largo, que hay muchísima información, intentad siempre buscar las informaciones directamente en la fuente, siempre hay correos, siempre podéis escribir y en general, pues son bastante, atienden bastante bien las solicitudes de información, de dudas, y no desistir en la primera dificultad, que, que seguro que va a valer la pena, y con lo que yo pueda ayudar de información desde España, yo encantada. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, pues damos por finalizada ya la conferencia. Y nuevamente muchas gracias, doctora. Hasta una próxima, de pronto, invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Ujú.